Olá, nesta edição do Papo com o Editor, o Broadcast Político, entrevista o empresário Carlos Ernesto Augustin, um dos articuladores e apoiadores dentro do agronegócio da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Comigo, as repórteres Jordana Neves e Isadora Duarte, a quem agradeço pelas companhias. Muito bem-vindo, Carlos, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Não, estamos aí à disposição, vamos em frente. Então tá, então eu vou abrir aí as perguntas. O senhor é um dos interlocutores da campanha de Lula, de Alckmin, com o agronegócio. Em quais pontos o senhor enxerga que pode haver alinhamento entre as demandas do setor e as propostas que eles já colocaram na mesa? Bom, eu acho que, basicamente, tem uma coisa muito atual hoje, que é o agronegócio sustentável, ou através de carbono, ou através da diminuição de uso de defensivos químicos. Eu acho que o Brasil tem muito a contribuir no mundo com isso, e eu vejo, pelas primeiras conversas, que existe um alinhamento nesse sentido por parte do mercadante, ao menos, de criar uma pauta de juros diferenciados para aqueles agricultores que façam um compromisso ambiental mais positivo, tanto sob o ponto de vista de carbono, como também sob o ponto de vista de menor uso de defensivos químicos. Nós já temos plantas industriais bem robustas no Brasil para atender essa parte de defensivos orgânicos e naturais. Existem alguns problemas ainda de regulamentação no Senado, que está na parte final, e poderia haver bons estímulos de governo dos recursos obrigatórios, das taxas de juro ou a sinalização, para que outros bancos façam o mesmo, o que é uma coisa bastante moderna e bastante atual. Esse é um dos pontos. A outra questão nós estamos tratando bastante é o seguinte: para você ter uma ideia, eu sou do Mato Grosso, nós temos 11 milhões de hectares no Mato Grosso de soja. Porém, nós temos 11 milhões de hectares de pastagens conversíveis em lavoura. E essa conversão significa não fazer nenhum desmatamento zero. A gente pode dobrar a área com desmatamento zero. Óbvio que o que falta para isso? Falta dinheiro, recurso, porque o agricultor tendo dinheiro, ele faz, ele vai para frente, né? Então, a gente está imaginando criar um modelo de abertura de pastagens, transformar em agricultura, com carbono, com sequestro de carbono positivo, quer dizer, carbono com crédito. Isso é possível fazer e, com isso, atrair ou capitais externos ou mesmo programas de governo diferenciados, de juros diferenciados para essa finalidade. Eu vejo que uma proposta dessas, a gente pode, sei lá, aumentar em 20%, 30%, 40%, 50% da produção nacional. Seu Carlos, há uma leitura de parte do setor de que o agroprodutor se mantém ainda ligado ao presidente Jair Bolsonaro e que o agroindústria e exportador já teria abandonado o governo. O senhor concorda com essa divisão? Ela realmente existe? Olha, eu não posso contrariar a realidade, né? Nós temos hoje uma relutância, vamos dizer, do agricultor em abandonar o Bolsonaro e, por outro lado, vamos chamar assim, a agroindústria mais que lida com o comércio internacional e essas questões ambientais, tem inúmeras restrições, porque eu vou te dar um exemplo claro. É possível vender soja de desmatamento ilegal? É possível. Os outros países não compram. É possível vender soja onde houve um desmatamento recente, embora legal? Mesmo assim, o comprador internacional não quer, se proveio da Amazônia. Ora, o vendedor, que é a trading brasileira, vai ter dificuldade de vender isso e, portanto, ela não quer comprar. Então, nós temos um impasse, o que é a lei e o que é o que o consumidor internacional quer. Mas eu não posso obrigar o consumidor internacional a consumir o que ele não quer comprar, não é verdade? Então,
nós temos um problema aí, né? Então, o agricultor disse, é um direito meu desmatar, dentro da lei, óbvio que é. Mas não é um dever da trade comprar dele, uma vez que o consumidor no supermercado não tem lei que obrigue o consumidor a comprar, ele vai comprar o que ele quer, né? Então, assim, realmente hoje existe uma, que nem você falou, uma relutância, tem muito a ver com a memória do MST, que a questão da possibilidade maior de armas, né? Embora eu aqui no Mato Grosso nunca senti nenhuma dificuldade em conviver com as possíveis invasões aí e muito raras são as invasões em terras produtivas, né? A gente sabe que invasões normalmente ocorrem em terras ou improdutivas, não que eu defenda, ou em terras que têm problemas já de dívidas ou cadastrais e tal. Mas realmente você tem razão, existe essa dificuldade. E, diante dessa resistência que o senhor bem mencionou, qual o perfil do eleitor e da liderança do agro que vocês esperam trazer para a campanha e para a base de apoio do Lula? Gostei da pergunta, gostei mesmo. E dentro da nossa classe, existem, vamos dizer, agricultores mais preocupados com o dia a dia de plantar, de colher, enfim, das coisas que são próprias da atividade, e tem aqueles que têm uma visão um pouco mais abrangente do negócio onde ele está inserido. Aquele que está preocupado de que como que vai ser as nossas relações de comércio internacional se nós não tiver um governante que tenha boas vizinhanças com os outros países. Como que vai ser as nossas relações comerciais se o nosso produto vier a ser banido por alguns problemas ambientais? Ora, isso é terrível, a gente sabe disso. Então, nem todo mundo tem esse esclarecimento. E eu não vou falar mal de ninguém, nem dizer que está certo nem está errado. Vamos convir que nem todos têm a mesma percepção da cadeia mundial. Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu quero até enaltecer, porque eu sou produtor de algodão também e fui presidente da Estadual de Algodão. O algodão brasileiro fez um trabalho fantástico em termos de sustentabilidade, rastreabilidade. Os outros países vêm ao Brasil tentar copiar o nosso programa. O algodão brasileiro ele é o maior do mundo em termos de entregas de BCI, Better Cotton Initiative, que é uma certificação internacional ambiental e também trabalhista. Então, quando o comprador asiático compra o algodão brasileiro, ele não vai ter problemas de ser taxado de ter comprado onde tem trabalho escravo ou onde tem algum produtor que não respeita as leis ambientais ou os produtos aplicados fora da lei, enfim. Então, assim, esse trabalho que o algodão fez no Brasil, eu esperava que a soja e os outros produtos também fizessem. E nós não temos todos os produtos nesse alinhamento. Então, você vai pegar um produtor, normalmente é um produtor maior, porque o algodão depende de muita tecnologia e muito dinheiro, e normalmente também mais esclarecido. Eu mesmo participei de várias missões internacionais de algodão na Ásia, onde a gente vê claramente o que o comprador quer e o que a gente precisa fazer para atender. Então, assim, a cadeia do algodão é um exemplo para o Brasil, que era um importador de algodão, hoje está chegando na beirinha de ser o maior exportador do mundo. Está um pouquinho atrás dos Estados Unidos, não sei. Então, pelo que o senhor está falando, a gente vê que o agro, independentemente de governo, ele caminha com as próprias pernas. Óbvio que o governo tem que dar incentivo, né? Vocês dependem de recursos, de políticas. Até onde a gente viu com a ministra Tereza Cristina, o setor foi bem atendido. Só acredita que o setor teve as demandas atendidas e esta aproximação com Lula, porque a gente vê também setores do agro aí sendo criticados, né, que o agro seria a locomotiva do PIB, é o que carrega o país, mas, por outro lado, as críticas a desmatamento, né, a alguns empresários também, né, como todo setor, né, como em toda a área. Então, essa aproximação com o PT, né, que o Lula
líder das pesquisas, pode ser o futuro presidente, obviamente, ainda tem a campanha pela frente. O senhor acredita que é uma coisa mais pragmática para não ficar de fora? Olha, a gente já está apoiando o governo, porque, pelo que a gente vê, o setor ele caminha com as pernas e ele vai ali, né, à frente. Parece que o governo vai um tanto a reboque do setor, né? Ao contrário, né? Vamos vamos falar sobre isso. É óbvio que o agro caminha sozinho, independente de governo, mas algumas coisas podem melhorar, quando a gente tiver um governo mais proativo. Vamos falar, eu não tenho por que falar mal das boas coisas que a Tereza fez. Obviamente que eu não vou falar, por exemplo, essa tentativa de desintermediar o crédito, que foi uma política da Tereza Cristina no sentido da CPR ser mais líquida, ser mais eficiente, registros na B3 em vez de cartório. Então, houve várias coisas nesse sentido altamente positiva que eu acho que o novo governo do Lula, se for, vai modernizar ainda mais. Agora, por outro lado, nós tivemos um plano safra com juros de longo prazo, inclusive do FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, e outros fundos, e do FINAME, que é de longo prazo por máquina, de 12,5%. Aí você vai me dizer, não, mas a Selic está 14%, praticamente 14%, então 12% é barato? Sim, este ano sim. Mas quando tu faz o financiamento de 10 anos, nós não vamos esperar que a Selic vai continuar com 14%. Nós vamos esperar que a Selic vai voltar para uma normalidade de 3%, 4%, 5%, e o agricultor vai pagar 12%. Então, assim, uma falta de bom senso tremenda por parte do governo lançar um plano desses que deixa o agricultor à mercê de uma taxa de juros que provavelmente vai ser, daqui a alguns anos, completamente fora da casinha. Então, assim, nós não fomos bem atendidos no Plano Safra, de forma nenhuma. A gente tem que lembrar que, durante o governo da Dilma, quando o Neri era ministro, o Neri, que é nosso aqui do Mato Grosso, que é candidato a senador, que também hoje está apoiando o Lula, o juro do FINAME era 2,5%. E até vou criticar porque era barato demais, 2,5% chegou a dar problema de muito caminhão, foi comprado muito caminhão, depois teve problemas com o excesso de caminhão, barateou o frete. Sim, 2,5% ao ano realmente foi quase que exagerado. Agora, 12,5%, isso não está certo. Mas não tem dinheiro. Não, tem dinheiro para emenda, 57 bilhões de emenda. E não tem dinheiro. Por exemplo, temos um programa que foi o Neri que inventou, que se chama de armazenagem, com 15 anos para pagar, o juro era de 5%. Aqui no Mato Grosso, todos os anos, nós temos milho ao céu aberto, porque não tem armazenamento. Muito bem, criou-se um programa com 15 anos, com juro barato, os agricultores faziam aquilo. Eu mesmo, como empresário, me inscrevi nesse programa. Não tem dinheiro. Existe o programa e não tem dinheiro. O dinheiro teve outras prioridades, por exemplo, emendas secretas parlamentares. Então, assim, nós não fomos bem atendidos por esses governos. O agricultor, mesmo bolsonarista, sabe disso, ele sabe que a taxa de juros está... Ele não gosta de admitir, mas ele sabe que a taxa de juros... Porque a gente tem os recursos que são obrigatórios, que daí tem que ter uma taxa de juros excepcional, e tem os recursos livres. Mas mesmo, você sabe que para o grande produtor, a taxa de juros para os recursos obrigatórios são de 12% ao ano. Né? Tudo bem, para um ano a gente aguenta isso, né? Mas assim, para os próximos anos, não. Então, nós não fomos bem atendidos de forma nenhuma pelo crédito rural. E isso aí todo agricultor sabe, ele só não vai dizer, porque se ele é bolsonarista, ele vai desviar o assunto. Todo agricultor sabe disso. E o senhor entende que a oferta de mais recursos a juros mais baixos e focados para pequenos e médios produtores pode estar em um plano de governo Lula-Alckmin? Mas isso é certeza, isso não precisa, é uma coisa óbvia, e assim, conversando com eles, embora eu seja classificado como grande produtor,
Eu também acho que os juros têm que ser diferentes. Os juros para propriedades pequenas e médias têm que ser mais subsidiados e chegar a um determinado limite para cima, não. Um determinado limite para cima, o sujeito que voe sozinho, né? Mas algumas, por exemplo, armazenamento. Quando tem mais armazenamento, não importa se é do pequeno ou médio, desafoga o frete durante a safra, ajuda o país como um todo. Tem algumas políticas que são boas para qualquer um, para o pequeno, para o médio, né? Por exemplo, armazenamento. Isso é uma questão. Por exemplo, abertura de áreas de pastagem para produzir soja para não desmatar a Amazônia. Isso serve para o pequeno, para o médio e para o grande. Ora, o país só tem a ganhar se isso vier a acontecer. Se nós tiver aberturas de áreas em conversão de pasto com carbono negativo e juros baratos, enfim. Eu quero contar uma história. Esse dia eu estava indo a Brasília e sentou ao meu lado. A gente, quando vai a Brasília, a gente vai na segunda-feira, sempre vai os deputados no mesmo avião e a gente vai conversando. O deputado era de Cáceres, que é uma região pantaneira, cuja principal atividade é turística. E aí eu perguntei, mas o que você pode fazer para melhorar a tua região? Ele disse, olha, infelizmente eu tenho que apostar na pesca, no turista paulista. Eu não tenho áreas para abrir, né? Áreas de agricultura. Aí eu fiz essa consideração para ele, que o Mato Grosso pode dobrar a área. Dobrar a área significa produzir o dobro do que já produz. E toda vez que um agricultor abre 1 hectare de terra, este emprego é infinito, porque ele não vai voltar para trás, ele vai continuar plantando. E se ele continuar plantando, esta fábrica, vou chamar de fábrica, ela não vai fechar. Quer dizer, 1 hectare aberto é emprego para 100 anos para frente. Então, a gente tem que pensar nisso. O quanto, vamos dizer, dobrar a área agrícola do Brasil pode nos ajudar em emprego. A gente vê no interior aqui do Mato Grosso, eu que cheguei aqui há 40 anos e vejo uma cidade que nem Lucas do Rio Verde, onde falta gente para trabalhar. Veja bem, falta gente para trabalhar. Tem que trazer gente de outros estados, porque é tanto emprego em agroindústria que não tem mão de obra local. Isso que é uma coisa bonita de a gente ver, e nós, como os empresários do agronegócio, que a gente gosta de fazer. Legal. Falando ainda sobre programa de governo, nas diretrizes divulgadas há algum mês passado, foram incluídas revisão da reforma trabalhista e previdenciária, que são pontos aí que têm resistência do setor. O senhor acredita que essas medidas podem atrapalhar o apoio do agro a Lula, por exemplo? Sem dúvida, você tem razão. Eu vou contar uma história minha, particular, mas eu tenho a área agrícola a 80 quilômetros da cidade. Bom, se não houvesse a reforma trabalhista, eu não poderia, e eu fiz isso, comprei 2 ônibus grandes para poder trazer e levar para a cidade, coisa que o meu funcionário gosta, porque ele vai para casa todos os dias, né? E ele vai e volta, mas eu não preciso pagar a jornada em itinerário. Se não fosse a reforma, eu não poderia fazer isso. Nem o meu empregado ia gostar, e nem eu, porque para mim, é muito melhor que ele mora na cidade, não preciso construir casa, alojamento, alimentação e tal. Então, assim, essas pautas da reforma trabalhista, nós temos que estudar muito bem, e eu, mesmo apoiando o presidente Lula, eu vou ser contrário a uma revisão que venha, porque, às vezes, tem coisas que são burras, sabe? Principalmente no nosso setor. Quem não é do ramo não sabe o que é uma sazonalidade. Não, mas ele não pode trabalhar mais de 10 horas por dia. Mas, pelo amor de Deus, se chover, eu não posso colher, eu só posso colher quando nascer o sol. E sem sol, eu não posso colher. Daí ele ficou 8 horas parado, nasceu o sol e teve que colher de noite. Isso aí precisa entender que tem que ser flexível, né? Porque senão a gente não consegue trabalhar. Então, assim, claro que eu, que estou intermediando certas coisas, vou lutar para que esses avanços que eu não considero que vieram a detratar o salário do funcionário, que eles permaneçam. A gente tem que deixar de ser burro.
Não pode ser ideológico acima do bom senso, não é verdade? A outra coisa que eu sugeri, que eu acho uma muito boa ideia, fui eu que sugeri, é o seguinte: nós não temos tratamentos diferentes para diferentes comprometimentos sociais do empregador. Então, nós podemos fazer, olha, o juro do crédito rural, para quem tiver um comprometimento ambiental X, faz o modelo, ele vai ter 1% menos de juro. E se nós fizermos a mesma coisa com o social, se ele tiver todos os funcionários dentro da previdência privada, da saúde privada, vai ter um juro diferenciado. Hoje, eu tenho em torno de 500 funcionários. Todos eles têm, aqui no Mato Grosso, é a Unimed, que é mais usada, todos eles têm Unimed, o que é uma tranquilidade para ele, para a família, e também desafoga o SUS do governo, entende? Então, isso é uma política inteligente, né? Nós podemos fazer, por que não? Isso é uma política pública. Vamos proteger o social com uma taxa de juro diferenciada para quem o fizer. Quem não fizer, não vai levar. Então, são coisas inteligentes que a gente pode fazer. Certo. Falando um pouco em termos de país, a gente vê que a gente vive um momento um tanto turbulento, assim, torcida de um lado, do outro, foi morte de um militante petista, né? O acirramento da disputa, né? Antigamente se falava de uma forma mais civilizada, hoje parte-se para brigas, temos aí movimentos em prol da democracia, né? O senhor mesmo aí sofreu algum tipo de pressão, né? Como eu vi no noticiário, por declarar apoio à candidatura de Lula, né? Ali os bolsonaristas, inclusive gente da família do presidente, foi ali a forma. Como é que o senhor vê este momento? O senhor tem sofrido algum tipo de pressão? Como é que o senhor vê? O senhor acha que a nossa democracia está em risco? E o senhor vê alguma luz no fim do túnel? O senhor que é de um setor que é ali, olha, né? Como é que o senhor vê este momento? Eu agradeço essa indagação. Eu fui estudante lá em Porto Alegre na época da transição do regime militar para o regime democrático. Meus colegas, na época, a gente era fichado no DOPS, as pessoas nem sabem mais o que é DOPS. Talvez você saiba o que é DOPS. Eu sei. As duas não sabem, mas eu sei. As pessoas mais novas, elas não sabem o que é DOPS. Elas já ouviram falar, obviamente elas são inteligentes, mas não viveram, né? Nós soubemos. Eu lembro que era um terror, né? A pessoa ser fichada no DOPS e poder ser levado, né? Era verdade. E assim, eu tive colegas que foram fichados no DOPS, eu tive que fazer manifestação, como todo estudante, não, porque de direito, todo estudante da época ia para a rua, apanhava da polícia, da tropa de choque e tal. Nós passamos por esse momento, estamos em outra situação hoje. Agora, você falou, e aconteceu comigo. Então, eu me aproximei e faço questão de contar depois, do presidente Lula, e aí, na sequência, o que aconteceu? Aqui a ditadura do WhatsApp. Pegaram a minha marca de semente, fraudaram um anúncio, uma coisa assim, estimulando os agricultores a não comprar semente de mim, porque eu tinha ido falar, olha onde é que nós estamos. Aqui no Mato Grosso tem vários outdoors espalhados, tem outras pessoas que não eu, com as suas fotos dizendo assim, quem apoia ladrão é ladrão. E é uma foto do Lula. E isso é muito comum. As pessoas aqui, eu não, porque agora eu já passei da fase vamos dizer assim, de não declarar a minha situação. Mas a maioria das pessoas aqui que não concordam com esse governo não tem o direito de expressar a sua opinião. E é uma coisa terrível. Por quê? Porque aqui o WhatsApp, que é o bombardeio, então aí eu aprendi o que é a milícia digital. Eu não sabia o que era isso, agora eu sei o que é. Então, nós estamos num momento onde o direito da expressão política está sendo tolhido. De que forma? É o DOPS que está tolhendo? Não. É a milícia digital que está... Eu estou vivendo esse momento. Esse momento aqui, eu fiz reuniões com as associações, conversei com todo mundo.
Eles dizem assim, eu tenho um amigo que era vendedor de trator. Ele disse assim, de jeito nenhum que eu vou manifestar algum apoio ao Lula, as minhas vendas vão cair pela metade. Eu não vou vender mais. Então, nós estamos vivendo um momento que eu vou dizer, é um momento difícil. É um momento onde o direito político está sendo tolhido, e não pelo DOPS, pela milícia digital, por outros tipos de constrangimento ao livre pensamento. E isso é gravíssimo, né? Você que viveu aqueles momentos, eu sei o que é isso e eu não quero passar por isso de novo. E aí eu vou contar para vocês que é uma coisa que me tocou muito. Eu não conhecia pessoalmente o presidente Lula, mas quando nós chegamos a falar com ele, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: eu tenho 76 anos, acabei de sair da cadeia e não voltei para fazer revanchismo. Eu voltei porque eu entendo que minha missão não acabou, porque do jeito que está o país não dá. Alguém vai ter que pacificar isso aqui. E eu me proponho a fazer isso, não vou ser soldado do partido. Ele disse exatamente isso. Não vou ser soldado. Se o partido quiser um soldado, então que arrume um soldado para ser candidato. Eu não vou ser soldado do partido. Eu vou ser o conciliador e o pacificador. E foi exatamente no dia que ele tinha feito o convite, tinha dado para o Alckmin. Ele disse, sim, em razão disso, o Alckmin é o vice-presidente. Eu acredito. E eu acredito que o Lula vai acabar fazendo a missão da terceira via, que não existe, e, como eu chamei, ele vai ser o nosso Mandela brasileiro, porque ele saiu da cadeia e eu tenho certeza que ele não vai fazer revanchismo, que ele realmente vai dizer o que ele falou, ele vai tentar apaziguar, até porque senão não tem como governar esse país, senão apaziguar. Então, eu vejo que aí nós temos uma chance de, vamos dizer, de voltar ao trilho da simplicidade, enfim, da transparência, da democracia, enfim. Não precisava ser assim, né? Mas, infelizmente, nós temos duas escolhas na eleição. Não tem outra escolha. Então, todo mundo vai ter que optar para que lado nós vamos. Nós vamos para o lado. Por outro lado, o presidente Bolsonaro não escolheu a Tereza Cristina. A Tereza Cristina, eu conheço, é uma pessoa inteligente, articulada, só tem elogio para fazer, embora esteja em campo oposto, só tem elogio. Por que ele não escolheu a Tereza Cristina? Ele não escolheu a Tereza Cristina porque o Congresso Nacional, se quiser empichar um presidente, ele não precisa de desculpa nenhuma, ele simplesmente tem maioria e empicha. E agora eu te pergunto, o Centrão, diante de duas pessoas, a Tereza Cristina e o Bolsonaro, quem que o Centrão prefere? Não precisamos nem perguntar, né? Então, a escolha dele, daí ele escolheu um general. O Lula escolheu, eu ia dizer o picolé de chuchu. O Lula. Mas ele gosta do apelido, ele já incorporou, tranquilo. Eu diria assim, eu não conhecia ele. Ele é uma pessoa afável, ele é um coroinha, ele é um cristão. Se ele matar uma mosca, ele vai pedir perdão para o padre se ele matar uma mosca, né? Como é que um cara desse vai ser radical, né? Mas já o Bolsonaro escolheu um general de vice. Então, acho que está muito claro quais são as nossas duas opções aí, né? Então, cada um, obviamente, vai. Ainda bem que a gente vai poder escolher, por enquanto, tem que fazer a contagem, né? Vamos ver quem vai fazer a contagem, se é o Exército vai fazer a contagem. Nós estamos diante de um presidente que exige que o Exército conte os votos. Ora, isso não é próprio de regimes democráticos, né? Que o Exército conte votos, né? Isso seria outra coisa, né? Mas, enfim, esse eu acho que é o grande dilema do país. Muito mais do que apoiar um ou outro. Nós vamos para que lado? Nós vamos para o campo democrático ou nós vamos para o campo totalitário?
a população vai decidir. Tá certo. Carlos, a conversa está tão boa, está ficando tão boa, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria ver com a Isa e com a Jordana se elas têm ainda alguma pergunta, muito rápida, assim, para a gente encerrar. Vocês têm alguma pergunta a mais, meninas? Vou fazer uma última, então. Seu Carlos, nesse momento tão turbulento, o setor perde a não se posicionar em favor da democracia? Olha, eu tenho dito para os meus pares assim, essa questão que tem acontecido aqui de não querer o diálogo, de não querer conversa, de não admitir que o outro vai ganhar, perde. Não tem como não perder. Né? Isso não é uma coisa razoável. É o que eu estou vivendo aqui com as nossas associações. Algumas dizem assim, eu não converso com esse cara de jeito nenhum. Esse cara pode ser o presidente da República, tu vai ter que conversar. Não, eu não vou, de jeito nenhum. Eu acho que essa intolerância, isso vai ter fim, isso não pode continuar assim. Isso não é coisa de brasileiro, isso não é coisa da nossa gente, de jeito nenhum. Isso é o mal que vai passar. Jordana, tem mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Podemos encerrar. Muito obrigada, viu, Carlos? Ótimo, a entrevista está muito boa. Carlos, muito obrigada, né? Participe mais vezes, boa sorte para você aí, para você e para todos nós, né? E para o Brasil que está precisando, né? Como você falou, virar a chave. Né? Estamos aí, estamos à disposição. Eu acho que é uma boa oportunidade de o Brasil se reconciliar. Nós não podemos continuar desse jeito. Eu tenho que sair na rua, eu tenho que dizer a minha opinião e eu não posso ser atacado pelo meu vizinho porque eu tenho uma opinião diferente dele. Isso aí é outra coisa. Esse é um momento que já passou e nós não queremos mais viver. Tá certo. Então, Carlos, obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Jordana, obrigada, Isadora, obrigada ao Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte remota. E você continua acompanhando a gente aqui no Broadcast Político. Até mais. Até mais. Tchau.